Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 1. Levítico 1, versículo 1 a 4. Diz assim: E chamou a Moisés, e falou-lhe o Eterno da tenda da reunião, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer sacrifício ao Eterno, de quadrúpede de gado e do rebanho fareis vosso sacrifício. Se seu sacrifício for oferta de elevação, de gado macho sem defeito oferecerá. À entrada da tenda da reunião o oferecerá por sua vontade, diante do Eterno. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta de elevação, e esta será aceita para servir-lhe de expiação. Adorado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Te glorificamos por todas as tuas bênçãos. Fala conosco nesta manhã. Oramos no nome do teu filho Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos nos assentar, irmãos? Muito bem. Parashá Vaikra. Olha que interessante. A primeira palavra desta Parashá. E chamou. Vaikra é isso. E chamou. E chamou Moisés. Quem chamou? O Eterno. E ele começa a dar algumas orientações. Nós vamos perceber, irmãos, que nas últimas parashot, inclusive a parashá passada, Pikudei, ela termina a construção do tabernáculo. Tudo bem? A parashá, as últimas parashot falavam da construção do tabernáculo, com todos os seus utensílios, com a estrutura, a forma com que seriam os utensílios colocados dentro do tabernáculo, o Aron HaKodesh, né? A Arca da Aliança, os pães da preposição, o tanque lavatório, o altar, tudo foi preparado. Mas, tudo aquilo foi preparado, precisava o que agora? Precisava de pessoas para operacionalizar o serviço que seria feito ali, para trabalhar. Tudo bem? Toda aquela estrutura foi criada para que um serviço fosse prestado ao Eterno. Um serviço que tinha a função de aproximar o povo ao Eterno. Esse serviço, essas pessoas eram chamadas de sacerdotes. Serviço sacerdotal. Ok? Então, concluiu-se o templo, por exemplo. Nós estamos aqui longe de comparar, porque é uma comparação muito pequena. Estamos aqui dentro da nossa congregação. Ok? Mas se só tiver aqui púlpito, mesas, cadeiras, tem adoração ao Eterno? Precisa de pessoas, não é apenas o espaço, não é um local para contemplação, tinha um serviço. Agora, este serviço precisava ser feito de acordo com a orientação daquele a quem você vai prestar o serviço. Tá certo? E chamou é um chamado. Todos nós temos um chamado. Você não busca o Eterno se não for por um chamado. Você pode até estar numa igreja, como um evento social. Tem gente que vai em igreja para ter amigos, né? Precisa de igreja para ter amigos. Mas não é essa a função. O objetivo de nós congregarmos é nos aproximarmos do Eterno.
Esse é o objetivo. O objetivo de nós congregarmos não é ficar rico, não é solução de problemas, não é. É nos aproximarmos do eterno. Por que eu falei daquele louvor que nós cantamos, ainda que a figueira não floresça? O que louvor nos ensina? O que é a figueira florescer? Tem muita coisa que eu poderia falar, inclusive com viés espiritual, sobre a figueira florescer. Mas eu estou falando agora de coisas físicas mesmo. Tudo bem? Ainda que o seu trabalho não te dê lucro, vamos falar assim. Ainda que você não consiga pagar suas dívidas. Ainda que você tenha alguma enfermidade. Todavia eu me alegro no Senhor. Ok? Não importa a circunstância. Meus irmãos, o serviço sacerdotal não era fácil. Era difícil. No deserto, areia, tinha todo um trabalho que precisava ser feito. Imagina o calor, aquelas vestes que cobriam tudo. Tinha vestes específicas para usar o sacerdote. O trabalho sacerdotal, ele requer uma resistência à fadiga. Vou usar aqui uma palavra militar, que a gente usava quando estava na caserna, servindo, né? Caserna é um termo também que só vai conhecer quem é militar. Quando estávamos trabalhando ainda no meio militar. Resistência à fadiga, o que é? As circunstâncias estão acontecendo e você está ali com o seu foco no objetivo, em cumprir a missão. Conseguem entender isso? Ou ficou obscuro para os irmãos? Isso é resistência à fadiga. Uma palavra nova, resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a pessoa que ela pode passar por diversas circunstâncias, mas ela se mantém firme, resiliente, resistente às intempéries, às dificuldades, às tempestades da vida. E exercer um sacerdócio tem esse viés. Você tem uma missão, que é servir aquele que te chamou para exercer aquela função. E você vai servir de acordo com as orientações dele. Tudo bem? Senão não é servir, é usufruir. Tá certo? Digamos que eu seja contratado para ser mordomo da casa de uma pessoa muito rica, muito rica. Qual é a função que eu estou contratado? Para usufruir dos bens dele? Para chegar lá, ele não está, então eu posso usar livremente das coisas que ele tem, usufruir dos bens, trazer as pessoas que eu gosto, fazer festas na casa dele. É para isso que eu sou contratado? Não, para administrar os bens dele, mesmo na ausência dele. Eu até posso, tendo em vista a minha posição e a liberdade que ele me dá, ter alguma liberdade mesmo de usufruir dentro do exercício da minha função, do cargo ao qual eu fui comissionado. Mas não sou dono, não é meu. Ele é quem me contratou. E como ele me contratou, ele tem regras de como eu vou exercer o meu serviço, o meu trabalho na casa dele. Tem coisas que ele diz, olha, não quero que você faça isso, não quero que você faça aquilo, e eu quero que você sirva desta forma. Então ele traça uma norma de como você vai servir. Já faz um bom tempo que eu não assino um contrato de trabalho, até porque como eu fui militar quase que a minha vida inteira, poucos contratos eu
realmente assinei como contrato de trabalho. Tem os contratos de quando eu entrei na corporação, que também fala ali as normas. Mas mesmo em meios não militares, a gente vê que existem as regras da empresa. O que você pode e o que você não pode fazer. Não é isso? Então, os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. O Eterno chamou, Ele comissionou, e Ele tem regras de como você vai exercer este trabalho na casa dele. Tudo bem? Isso é o exercício do sacerdócio. E é o que nós vemos nesta paraxá e nas outras que virão, as instruções de como os sacerdotes iriam prestar o serviço sacerdotal. Vaikra, Levítico, é para isso. São ordens, tem algumas ordens para o povo também, mas a maioria é para o sacerdote. Tá certo? Então, o sacerdote tem ali as missões. E dentre elas, ele começa aqui com as oferendas, né? As ofertas. Temos aí até o capítulo 3, versículo 17, as ofertas voluntárias. Tem 3 tipos aqui, não vou entrar muito nisso, porque não é esse o foco da mensagem. As ofertas voluntárias, que era quando alguém queria ofertar algo para o Senhor, estava feliz, queria ofertar algo, oferta de elevação. Eu estou tão feliz, eu quero me aproximar do Eterno, vai lá e leva uma oferta, está entendendo? Agradecimento, né? Não tem aquele que você quer fazer um culto de agradecimento, as pessoas chamam de culto de ação de graças hoje, tá certo? Culto de agradecimento, tá certo? Então ele queria fazer uma oferta de elevação, uma oferta de agradecimento a Deus, ou porque ele está feliz, por qualquer que seja o motivo. Então até o capítulo 3, versículo 17, é isso, é o que nós lemos aqui, é isso. Fala aos filhos de Israel dizendo, quando algum homem vos oferecer sacrifício ao Eterno, e aí ele vem orientando como deve ser feito esse sacrifício. Tudo bem? E depois vai falar, a partir do capítulo 4, versículo 1, sobre as ofertas pelo pecado. Tá bom? Mas veja que mesmo nessas ofertas voluntárias, como nós vimos agora, aqui no versículo 4, porá a sua mão sobre a cabeça da oferta de elevação, e esta será aceita para servir-lhe de expiação. Então veja que até na sua gratidão, quando você valoriza a bênção do Senhor na tua vida, e você agradece, porque tem gente que só sabe reclamar, não tem? Nada tá bom, nunca tá contente, nunca tá satisfeito, só vê a dificuldade, não vê a mudança, não vê que melhorou um pouquinho, tá entendendo? Não vê, é só a dificuldade porque não está perfeito do jeito que eu achei que deveria ser. Tem que aprender a valorizar o Senhor a cada bênção que recebe. O que eu falei desse louvor? Ainda que eu não veja a bênção, me alegro no Senhor. Oferta de elevação. Tudo bem? Quem está sendo elevado? Você. Está se aproximando do Eterno. Senhor, obrigado. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor me deu saúde. Obrigado. Obrigado, Senhor. Não fique pensando em problemas. Já ouviu falar que um abismo chama outro? Já ouviu falar? Você mete uma coisa na cabeça e fica com aquilo na cabeça, Aparece outro, e outro, e outro, e cada vez maior. Enquanto você não aprender a agradecer a Deus pelas bênçãos, você vai estar cavando buraco. Abismo. Oferta de elevação. E aí, essa oferta de elevação, ela também te serve de expiação. Olha que legal. Você não está oferecendo um sacrifício pelo pecado. Você está grato a Deus por aquilo que Ele já te deu. E a sua gratidão serve de expiação para você.
Entenderam? Ou ficou difícil? Entendeu, né? Então procurem ser gratos. Procurem glorificar o Senhor por aquilo que você tem. E não reclamar pelo que ainda não alcançou. Paulo diz assim: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Se eu aprender isso, quer dizer o quê? Que eu não vou buscar mais? Não é isso que ele está dizendo. Mas o que ele está dizendo é: seja feliz com o que você tem. Você não precisa de nada para ser feliz. Você só precisa valorizar o eterno. Só precisa valorizar as coisas boas que o eterno te dá. A vida todos os dias, possibilidade de respirar, de se alimentar, de se comunicar, de se aproximar dele. E tantas outras coisas que nós poderíamos enumerar aqui. O Senhor te abençoou. Você está vivo. Então aprenda a valorizar as coisas que o Senhor te dá. Muito bem. E depois vem então as ofertas pelo pecado. Mas o que eu quero frisar para os irmãos aqui é o exercício do sacerdócio. O exercício do sacerdócio. O sacerdócio levítico, hoje, ele não está de pé. Até acredito que muito em breve pode ser que ele seja reerguido. A gente vê notícias de que essas coisas estão caminhando para acontecer. Mas nós que cremos em Yeshua como sendo o Mashiach, e temos ele como sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, sabemos que existe um templo. Existe um templo. Você tem um templo. E esse templo não é este salão, ou uma igreja, uma catedral, uma sinagoga. Tudo isso é importante, porque são locais de nos reunirmos, congregarmos, cumprirmos o mandamento que diz: congregai-vos, chegai-vos juntos. É mandamento congregar, tudo bem? Mas o templo a qual eu me refiro não é uma estrutura de pedra ou de qualquer outro material, mas estou falando do seu corpo, do seu coração. Já falamos em outras parashot, quando pregamos sobre a construção do tabernáculo, a similaridade, a aparência que o tabernáculo tem com o corpo do ser humano, com todas as estruturas, as peles, e que quando o Senhor fala para Moisés: e me farão um tabernáculo para que eu habite, não é entre eles, é dentro deles. Lembrando que aquele tabernáculo visível era o modelo de um espiritual que Moisés viu quando o Eterno o levou. Ele viu e falou: cuide de fazer tudo conforme o modelo que viste. E que modelo que Moisés viu? O Mashiach é esse modelo de templo. E Moisés faz aquele, mas a ideia do Eterno era habitar dentro de nós, assim como ele habita dentro do Mashiach, e ele habita em todo o universo. É que ele também habite dentro de nós, porque você é templo de habitação do Eterno. Você é templo de habitação do Ruach HaKodesh. Você é templo de habitação do Espírito Santo. Porque o Eterno é o Espírito Santo. Você é templo de habitação dele. E Paulo fala sobre isso, que não convém defraudar o templo que o Espírito do Eterno habita. Agora, irmãos,
Dentro da mesma analogia, na mesma comparação que eu falei, que o templo, uma vez construído, ele precisa de sacerdotes. Um serviço precisa ser prestado ali. Não é isso? É ou não é? Da mesma forma, se você é templo de habitação do Eterno, e aquele templo físico, aquele templo visível, ele apontava para o ser humano. Se você é templo de habitação do Eterno, há um sacerdote, um sumo sacerdote, que leva as tuas orações até a presença do Eterno. Esse sumo sacerdote, que é segundo a ordem de Melquisedeque, é Yeshua. Tudo bem? Mas no templo existia apenas sumos sacerdotes? Existia o sumo sacerdote, que era aquele mais santo, separado, tinha mais regras para ele. E santidade é isso. Falamos sobre isso já muitas vezes. O que é santificação? Santificação é falar muito baixinho, manso, calmo, andar bem devagar e carregar a Bíblia. Não. Santificação é você obedecer mais o Eterno. Quanto mais você obedece, mais santo você é. Mais separado do mundo você é, porque o mundo não obedece, então você obedece, você está separado, está santo. Ok? Então, falamos já em outras vezes, eu não lembro agora o título da mensagem, mas tem a ver com santificação, deve estar no nosso canal aí, busque ainda mais santificação, alguma coisa assim, que falava do grau de santificação que era exigido de cada pessoa, do povo de Israel, dos sacerdotes, da tribo de Levi, que nem todo mundo era sacerdote, dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Para cada um, mais regras. E o que estava lá em cima, o sumo sacerdote, ele não tinha que cumprir só as regras dele. Ele cumpria de todo mundo, as de sacerdote e a de sumo sacerdote. Então ele tinha mais regras, ele era mais santo. Entende? Então, o que acontece? Quando nós somos templo de habitação do Espírito Eterno, nós precisamos entender que existe sim um sumo sacerdote, mas é necessário também o exercício do sacerdócio dos sacerdotes que não são sumo sacerdote, se podemos chamar de menores, né? Para a questão de compreensão. Então tinha o sumo sacerdote, que era aquele que tinha acesso direto ao Pai. Yeshua é muito mais santo do que nós, ok? Mas tinha o sacerdote, que era o sacerdote que limpava. Tinha o sacerdote que era o que arrumava as coisas, acendia a luz contínua, oferecia os sacrifícios, tirava as cinzas, recebia os irmãos que vinham trazer os sacrifícios. Tinha os sacerdotes que eram auxiliares do sumo sacerdote. Tudo bem? Então, se nós sim temos Yeshua como nosso sumo sacerdote, nós somos o sacerdote auxiliar neste templo que é o meu corpo. Tudo bem? Sou eu que cuido das coisas mais simples, como me vestir, como o que eu ponho, o que eu me alimento. Sou eu. Eu decido do que eu vou me alimentar, o que a palavra fala. Sou eu quem digo se eu vou ou não guardar os mandamentos, se eu sou ou não sacerdote deste templo. Se este templo é para o Eterno, é para qualquer outra coisa. Ok? Por quê? Veja, existem muitos templos, irmãos. Tem templo para o Eterno. E tem templo que não é para ele. E eu aqui não estou diferenciando nenhuma igreja que crê no mesmo Deus que eu. Tudo bem? Não vou entrar em questões doutrinárias hoje, tá? De combater doutrina nenhuma.
Estou falando que realmente existe templo para deuses que não são o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Para deuses, aliás, deuses, né? Mas leva nome de deuses, tá? Então me entendam quando eu falo isso, tá? Que não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é aquele que enviou o Mashiach. Não é o pai do Senhor Yeshua. Tem lá, tem os nomes deles. Aqui no Brasil tem, irmãos. Então tem. Então veja bem, e lá também tem utensílios, lá também tem sacerdotes. E aquelas pessoas servem aquele Deus. Sempre se está servindo alguém. Então, se você é templo de habitação do Eterno, você tem que servir Ele. E como? Da forma que Ele lhe orienta. Então, veja bem. Agora, se a gente for ver, na última vez que eu preguei essa mensagem, o tema foi: tire o fermento de você. Por quê? Porque lá no capítulo 2, versículo 11, está dito que nenhum fermento seria sacrificado ao Eterno, tá? Como oferta queimada. Tá? Lá no capítulo 2, versículo 11, está aqui, ó. Nenhuma oferta de alimento que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, esse foi o texto. O texto era: tire o fermento. E, aliás, muito propício para essa mensagem, porque ela antecede Páscoa, né? E nós vamos falar de fermento, tem todas algumas regrinhas lá para nós celebrarmos a festa de Páscoa. Mas, neste ano, o tema é: você é um arrendatário. Todo mundo é. Analise os seus frutos. Os irmãos já vão entender por que dessa mensagem, desse tema. Você é um arrendatário. Analise os seus frutos. Muito bem, eu falei que nós somos templo de habitação do Eterno. Paulo fala isso. E sobre o nosso sacerdócio, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, reforça o que Paulo falou sobre sermos um templo, casa de habitação do Eterno e o exercício do sacerdócio, porque diz assim: vós também, como pedras vivas. Deixa eu apagar aqui para facilitar para os irmãos. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Templo, ok? Casa espiritual e sacerdócio santo. Então você é o templo e você exerce um sacerdócio em auxílio ao sumo sacerdote. Tudo bem? Para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus, por Yeshua. Então veja bem, meus irmãos, Pedro está dizendo que nós temos também sacrifícios a oferecer ao Eterno. Nós também temos sacrifícios. Quais sacrifícios? Eu falei há pouco sobre você glorificar o Eterno, ainda que você não esteja vendo a bênção que você quer. Você valorizar as bênçãos que o Senhor já te deu. As ofertas de elevação era isso. Lembra que eu falei da oferta de elevação? Oferta de gratidão, não era oferta pelo pecado. Não era sacrifício pelo pecado. Sacrifício de elevação. Sacrifício de louvor. Tem gente que pensa que sacrifício de louvor é cantar. Achar uma música que dizem gospel, né? Bonitinha e cantar. Isso é sacrifício de louvor. Eu passo o dia cantando. Isso não é sacrifício nenhum. A palavra aqui é sacrifício mesmo. Não é fácil. Tem um preço. Louvar ao Senhor não é sacrifício, muito pelo contrário.
faz bem é para você. Porque diz que quem canta, seus males espanta, não é isso? Você fica feliz. Está cantando louvor. Ah, o Espírito me visitou. Óbvio, você está cantando, meu irmão. Você está externando. A psicologia ensina isso. Você cantar faz bem. Você está externando, não é isso? Aquela pessoa muito introspectiva, ela sofre. Mas ela começa a cantar, faz bem, cante mesmo. E escolha louvores. Porque é melhor cantar coisas boas, não é? Agora, existem músicas que as pessoas colocam como louvor, que se você prestar atenção na letra, não é louvor. E que pode, inclusive, subir como blasfêmia perante o Eterno. Então preste atenção na letra do louvor que você está cantando, se é louvor. Tem músicas gospels que as pessoas cantam e que até para ser música até serve, mas louvor não. Tá bom? Até porque, volto a dizer, mesmo o louvor, esse louvor literalmente, né, de cantar, ele não é sacrifício. Agora, quer ver um sacrifício de louvor? Sacrifício espiritual. Deixa aquele texto na tela, cara. Vós também, com pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para oferecer sacrifícios espirituais. De que sacrifício estamos falando? É o que eu estava explicando há pouco. Olha, a figueira ainda não floresceu. Olha, meu emprego ainda não é do jeito que eu quis. Olha, meu relacionamento ainda não é do jeito que eu tenho, que eu quero. Olha, a minha vida não é do jeito que eu quero. Todavia, eu me alegro no Senhor. Ok? Todavia, com tudo isso, todavia isso, com tudo isso, com toda a dificuldade que alguém possa dizer, nossa, mas você passa por tanta dificuldade, eu me alegro no Senhor. Ainda que eu não veja as coisas que eu quero acontecer, eu me alegro no Senhor. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, há um reino a conquistar. Há um reino. Até João Batista todos pregavam a Torá. E desde então, todo homem emprega força para entrar no reino. Como você emprega força? Nós estamos na porta do reino batendo com uma estaca para abrir. Não, você emprega força como você se esforça contra aquilo que muitas vezes você está acostumado a fazer. Não, eu quero entrar no reino, eu quero cumprir a palavra de Deus, eu quero ser sacerdote. Sacrifício. E este seu esforço, o Eterno recebe como expiação. E louvor. É louvor e também é expiação. Por quê? Como assim? Como assim? Expiação. Porque, meus irmãos, quando Yeshua ensina, ele fala para nós o seguinte: arrependei-vos. A ordem é arrependei-vos. Se a ordem é arrepender, se você arrependeu, você está se esforçando. Sabia que arrepender não é fácil? Arrepender, irmãos, exige autoanálise. E olhar para si não é fácil. É mais fácil apontar o dedo para os outros. Ah, mas também ele fez isso? Ela fez isso? Não, não importa o que ele ou ela fez. O que você fez é o que importa. Para Deus. Para Deus. Você, Senhor, minha oração, quando eu me sinto magoado com alguma coisa, ou algo me entristece, assim que eu faço, Senhor, me perdoa, se eu não estou entendendo o que está acontecendo. Me ajuda a entender.
Me mostra onde eu errei. E se possível, Senhor, se a outra pessoa estiver errada, mostra para ela também. Entende? Mas primeiro eu. Porque às vezes nós entramos na dificuldade, sabe por quê? Porque eu quero e tem que ser do meu jeito. É do meu jeito. Se não for do meu jeito, não está bom. Sacrifício agradável ao Eterno. Olha para si. Procura se autoanalisar. Quando nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 11, hoje eu fiz questão de ler até o versículo 31, que diz assim: mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas nós gostamos de julgar os outros. Quando nós olhamos para nós e julgamos a nós mesmos, nós começamos a fazer o quê? Eu errei, então vou tentar corrigir. Você vai caminhando para a correção. Está entendendo? Está entendendo? Se eu não me analiso, eu não erro nunca. E se eu não erro nunca, eu nunca me corrijo. E estou cada vez mais caminhando para o abismo. Um abismo chama outro abismo. Eu tenho que olhar para mim. Se nós julgarmos a nós mesmos, eu sou o templo de habitação do Espírito. Exercer um sacerdócio nesse templo. Então eu vou olhar para a minha vida, eu vou ver como que a minha vida está diante do Eterno, e aí eu vou procurar consertar. Dessa forma, eu estou oferecendo sacrifício. Hoje nós não precisamos imolar um animal. Não precisamos. O animal que nós precisamos imolar é nós mesmos. E não é imolar no sentido de... É imolar no sentido de negar os instintos carnais. Quais? Todos. Aqueles que me impelem a ira, aqueles que me impelem a não perdoar, aqueles que me impelem a empurrar, ok? Estou falando, me impelem, aqueles que me levam a cometer pecados. Isso aqui, diante de Deus não está certo. É um sacrifício. Eu estou cortando na carne, está entendendo? É eu que estou sentindo isso, eu estou reconhecendo o meu erro. Eu estou oferecendo um sacrifício. Os irmãos estão conseguindo ver a comparação? Tudo bem? Porque você é templo de habitação do Espírito. E o nosso trabalho, meus irmãos, é pelo Evangelho. Como arrendatários do Evangelho, arrendatários da palavra, arrendatários do nosso corpo, né? A casa do Senhor, foi Ele que fez. Por mais que você possa não adorar o mesmo Deus que eu, mas foi o Deus que eu sirvo que te fez. O Deus Criador do céu e da terra. Então, Ele fez. Por mais que você possa não crer nele, nem por isso Ele deixou de te fazer. Tá certo? Então, queira ou não, nós somos arrendatários deste corpo, ele não nos pertence. Nós somos arrendatários. O arrendamento é como se fosse um aluguel, né? Parecido aí, para os irmãos não entenderem aí. Tá? Não é meu, mas é eu que estou usando. Tudo bem? Tanto que nós recebemos e depois vamos ter que entregar ele. Tá certo? E para nós meditarmos sobre isso, eu quero ler Marcos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: então ele começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com um muro, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e saiu de viagem. Chegando o tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles o fruto da vinha. Eles, porém, apoderando-se dele, o espancaram e o mandaram embora vazio.
Tornou a enviar outros servos, e eles feriram a cabeça e o insultaram. Ainda enviou-lhe outro, e a este mataram. Ele enviou muitos outros, alguns dos quais feriram e a outros mataram. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Enviou também a este, por último, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá, destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Meus irmãos, eu já ouvi muitas mensagens sobre este texto. E eu posso dizer, acredito que todas, dizendo que esses arrendatários eram os judeus. Tudo bem? Era eles? Pode ser. Em parte. Porque todos nós somos arrendatários. Eles na parte que lhes cabe e nós na parte que nos cabe. A questão aqui, qual que era a questão? Ele arrendou, ele mandou servos para buscar frutos. Por isso, o tema que eu disse para os irmãos: você é um arrendatário. Analise os seus frutos. Você quem? Não vou falar de sacerdotes. Todos nós. Hoje, se aplica a sacerdote, tá? Se aplica a líderes de igreja aí, que estão se aproveitando de ovelhas, se aplica a todos eles. Mas se aplica a cada um de nós. Todos nós somos arrendatários da vida que o Senhor nos deu. Todos nós somos arrendatários do nosso corpo. Todos nós somos arrendatários da Torá, da palavra de Deus. Todos nós somos arrendatários do Evangelho. E, vez por outra, o Senhor manda servos colher frutos deste arrendamento. E o que é que a gente tem feito com esses servos? Pessoas que muitas vezes têm determinadas necessidades. Como que nós temos atendido? Ah, mas não foi Deus que mandou essa pessoa. Mandou sim. Mandou sim. Deus usa pessoas. Lembra de uma parábola aí, da sociedade, que fala de um homem que estava se afogando e ele ora a Deus: Senhor, manda a salvação, Senhor, me salva. Aí passou um navio e ele falou: sobe. Ele falou: não, Deus vai me salvar. Aí passa um barco: não, Deus vai me salvar. Passa um iate, joga uma boia: não, Deus vai me salvar. Resultado, ele morre afogado. Quando ele chega diante de Deus, ele fala: Senhor, eu clamei, e o Senhor não me salvou. Ele falou: rapaz, eu te mandei um navio, um iate, um bote, joguei para você a boia, você não pegou, você morreu porque você quis. Deus usa pessoas. Tem muita gente pensando: eu queria ver anjo, eu queria que o anjo viesse aqui falar comigo. A palavra fala que muitos abrigaram anjos no passado sem saber. Para eles eram pessoas. Então Deus manda pessoas com necessidades colher os frutos. Quando chega na igreja, às vezes, vamos falar aqui, né? Eu não ia falar de igreja, não, mas eu vou falar, não tem jeito. Não dá para fugir, né? Chega alguém
de posses numa igreja. Ah, tem área VIP. Descobri isso recentemente na mensagem do Robson e depois, agora parece que toda vez que eu vejo estão falando disso. Nunca tinha prestado atenção. Tem área VIP. Chega um necessitado, lá no fundo, e não me vem trazer problema não. Se a pessoa vem procurar para resolver um assunto, fica fugindo, cortando volta, eu já vi isso acontecer, irmãos. Eu já vi isso acontecer. Então não estou falando aqui por coisa da minha cabeça. Servo do Senhor, enviado para colher os frutos. Quais são os frutos? Os frutos são a minha parte espiritual, cantar louvores. Não sei. Volta a falar, isso é bom para você. Os frutos é como que você age. Benignidade, bondade, não é isso? Mansidão, bondade. Se você é bom, você está vendo alguém necessitado, você vai... E eu estou usando isso como exemplo, tá bom, irmãos? Um exemplo, não encerra o assunto. Tá bom? Por que nós temos que cuidar disso? Porque o tempo da colheita está próximo. Todos nós sabemos que o tempo da colheita está próximo. O momento do retorno está próximo. E muitos vão dizer assim, não, mas olha só, está falando dos judeus, porque o filho que veio e mataram é Yeshua. Então, ele tirou deles e deu a outros, para fazer a teologia da substituição, a teologia maligna que as pessoas colocaram aí. Israel continua sendo Israel, o povo de Deus, certo? Senão a gente tem que rasgar a Bíblia, tá? Continua sendo, tá bom? Agora, Jesus vem todos os dias. Desde que ele se apresentou, ele não é a palavra? O nome pelo qual se chama não é a palavra? Não é isso? O nome pelo qual se chama é a palavra. Então, todos os dias ele vem. Todos os dias o Filho vem. Mas há pessoas que se apoderaram da palavra e pregam coisas que afastam as pessoas da Torá. E faz da palavra, desse legado, como fosse um império para si próprio, a vinha para si mesmo. Mas quando o necessitado busca, tem que ir lá para levar mais coisa, né? Não pode receber auxílio, é para levar. Traga, tá, o quanto você puder, mas traga. Lavradores maus, que não dão o fruto, tira, só para si, cada vez mais para si. Eu lembro de uma experiência, não vou falar de denominação, mas os irmãos vão entender, de uma pessoa aparentada minha, então não é história que eu ouvi, que era dessa denominação, recebeu o salário, foi lá naquela denominação, e o pregador, quem tem fé para dar tudo? E ele deu tudo. Uma pessoa pobre chega em casa e a mulher fala assim, bem, o aluguel está atrasado, conta de luz, conta de água, gás, leite das crianças. Ah, tem nada não. Mas o pagamento não era hoje? Dei tudo. Dei tudo na igreja. Pelo amor de Deus, o que nós vamos fazer? Vão despejar a gente. Ela vai lá falar com o pregador. O que o pregador fala? Ah, minha irmã, seu marido é um homem de muita fé. Ele deu para Deus, não posso fazer nada. Pelo menos o gás e o aluguel. Posso fazer nada. Meus irmãos, se aquele homem não tivesse dado nada, e ele tivesse necessitado, e ele procurasse o ministério tinha a obrigação de ajudar ele. Obrigação de ajudar ele. Então, não vou entrar mais nesse assunto aqui, já falamos o suficiente.
Há pessoas que se apoderaram da palavra, se apoderaram da vinha. Falei aqui que a vinha é o nosso corpo, né? Aqui agora está abrangindo mais coisas. E os servos vêm, o necessitado vai. Não, porque é só trazer. Há uns matam, aí você vê gente que já não crê mais em Deus. Vai para a igreja, profetiza a bênção para ele, se você trouxer tudo. Ele dá tudo. Mas ele não recebe a bênção que falaram para ele que ele ia receber. Não ensinam para ele que a bênção é salvação. Ainda que a figueira não floresça, se alegre no Senhor. Ainda que aquilo que o seu coração almeja não seja alcançado, se alegre no Senhor. E ele recebe isso como remissão. Oferta de elevação, recebida como remissão. Mas prega prosperidade, 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 mas a prosperidade para quem só traz. Aí tem muita gente que abandona o Senhor, não crê mais em nada, vira ateu, igreja é tudo aproveitador, pastor é tudo 171. Certo? Quando alguém pergunta, eu falo, sim, mas não é esse tipo de pastor que você está pensando, não. Nem eu explico como é que é. Para fazer isso aí, não. Tem que explicar hoje que tipo de pastor você é. A gente luta para dar fruto. Então, essas pessoas que agem assim, se apoderaram da palavra, o que estão fazendo? O ensino deles é o ensino de Yeshua? Está ensinando igual Yeshua ensinou? Está fazendo a mesma coisa daqueles lavradores. Matam Yeshua. O ensino de Yeshua não vale. Não, isso aí é porque ele ainda estava no Antigo Testamento. Vale depois que ele morreu, porque ele vai, ele é glorificado, e aí então ele agora vira, né, uma pessoa diferente. Até então aqui não, porque ele estava como um ser humano e ele tinha que agir, cumprir a lei, porque agora não precisamos cumprir mais. Olha, diz que foi Paulo que falou isso, né? Paulo não falou isso, tá? Paulo não falou isso. Mas olha só, né? E aí coloca, né, que Yeshua está no mesmo patamar do Pai. E para esses eu quero convidar a ler o capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse. Por favor, Vitória. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual ele decidiu que ele ia revelar, a qual Deus lhe deu. Se Deus... E aqui ele estava glorificado. Aqui após a morte. Aqui não vem com a história que ele estava no ministério humano dele, não. Deus deu. O maior dá para o menor. Ok? Deus deu. E ele revelou aos seus servos. Então essas pessoas se apoderaram. E aí, usando essa teologia, dizer, não, porque aqui ele estava no ministério terreno dele, mas agora o sacrifício dele já não tem que fazer mais nada. Eu não tenho que cumprir Torá, não tenho que cumprir lei, eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer isso porque ele já morreu por mim. Está matando ele de novo. Porque ele é a palavra. Se ele é a palavra... e você está desconsiderando a palavra, está tornando a palavra sem efeito, você está matando a palavra. Quando ele diz vá e não peques mais, ele começa falando arrependei-vos. Quando ele diz vá e não peques mais, ele está falando volta para a palavra. E aí você diz não, ele anulou. O que você está fazendo com ele? Você está anulando o ensino dele, você está matando ele de novo. Se apoderam da palavra,
pregando coisas que saem da própria cabeça, né? Coisas até que vêm desde a época da patrícia, dos pais da igreja ali, mas de pessoas com intenções duvidosas, né? Filósofos, aí até ontem estávamos conversando sobre isso, e muitas vezes, irmãos, para justificar o seu próprio pecado, sua própria concupiscência. É por isso que muitas vezes você vê histórias em igrejas, como estamos na graça, pastor adulterando. Estou na graça. Ok? Eu posso. Deus vai perdoar. Eu posso vacilar um pouquinho. Foi um descuido. Isso acontece, irmãos? Tá? Eu não vou nem falar mais. Já falei muito pesado o que eu falei aqui. Tá bom? Então não vou nem falar mais coisas. Então, tem muitas coisas que a gente vê acontecendo nesses locais que você diz que você não precisa cumprir a Torá. Sabe por quê? Porque mataram Jesus. Mataram o Filho. Mataram, para eles, né? Para nós ele está vivo. Tudo bem? Para eles, o que ele falou não vale. Quando ele fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante, que ele não veio abolir, mas cumprir, e que todo aquele que diminuir o menor dos mandamentos será o menor no reino de Deus, ele está dizendo que você tem que cumprir. Quando ele fala lá em Mateus 7, versículo 21 a 23, que quem não guarda os mandamentos de Deus não vai entrar no reino, está dizendo que você tem que cumprir. Quando ele identifica pessoas que vão fazer sinais e maravilhas, ressuscitamos os mortos, pregamos em teu nome, e diz, eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que viveis como se não houvesse a lei. Isso quer dizer que é porque você tem que cumprir, mas há pregadores dizendo que você não tem que cumprir. Arrendatários. Eles são arrendatários de uma vinha maior. Mas cada um de nós é arrendatário de si mesmo. Cada um de nós é arrendatário do seu corpo. Cada um de nós é arrendatário daquilo que o Eterno te permitiu conhecer do Evangelho. Cada um de nós é arrendatário das pessoas que o Eterno te manda. Tenha frutos para apresentar para os servos que o Senhor mandar para você. Tenha frutos para apresentar ao Senhor quando Ele voltar. Não é à toa que uma indagação que é feita, não vou lembrar agora o versículo, mas eu sei que todo mundo que está me ouvindo conhece. Achará, pois, fé na terra quando Ele voltar? E o que é fé? Fé é fidelidade. Fé é fidelidade. Portanto, meus irmãos, o retorno. Lucas 18. 18, qual versículo? 8. Lucas 18, 8. Está na tela. Depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por quê? Porque a tendência humana é querer moldar as coisas segundo o seu próprio entendimento, para justificar o seu próprio pecado, segundo a sua própria concupiscência. Tá certo? Mas nós temos um chamado. Crá. Vai crá. E chamou. Você tem um chamado. Diga para si mesmo, eu tenho um chamado. Diga. Todo mundo aqui tem um chamado. E não só agora. Diga sempre, eu tenho um chamado. Diga sempre, diga na sua casa, diga de noite quando você for dormir, diga quando você acordar, eu tenho um chamado para exercer um sacerdócio num templo de habitação do Espírito, que é o seu corpo, e você tem frutos a dar ao Senhor. Você tem um sacerdócio a exercer. Tenha os frutos
quando o Senhor mandar os seus servos, e tenha o fruto quando Ele voltar, a fé na terra. Que o Senhor nos abençoe. Vamos exercer o nosso sacerdócio. Vamos ficar de pé.